Olá, pessoal, conseguem me ouvir? Estamos aguardando os dados do Oi, professor. Oi? Olá? Me ouvem? Bom dia, Sim, professor. professor. Opa, tudo bem? Já acabou a aula da outra professora? Já, 9h20, Já. acaba 9h15. Ah, beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Tudo tranquilo? A gente tá bem. Bem? Então, gente, estamos começando aqui a nossa live aula, certo? 9h20. A ideia é acabar às 10h05, né? Na verdade, quando for 10 horas, eu vou começar a puxar o freio de mão para, né, a gente não terminar a aula no meio de uma frase, tá? Como aconteceu numa outra ocasião aí, ok? Então, peraí, deixa eu ver, tem gente comentando aqui no chat, só um instantinho. Parará, Giovana. Ah, tá, o pessoal tá mandando, tá, depois eu vejo isso aqui. A aula tá sendo gravada, tá bom? Assim que possível, eu vou colocar essa videoaula gravada no ar, disponível para todo mundo, ok? Então, beleza. Deixa eu só ver o que eu faço com isso aqui, tá? Close, fechar aqui, beleza. Depois eu vejo aí o pessoal que tá mandando os números aí para eu registrar, ok? Bom, a gente está aqui hoje para quê? A gente está aqui hoje para falar sobre absolutismo e mercantilismo, ok? Então, esse é o objetivo fundamental da videoaula, porém, eu deixo também aberta a possibilidade dos senhores e das senhoritas me questionarem em relação às atividades das semanas anteriores, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a atividades das semanas anteriores, incluindo atividades do livro didático e atividades do AVA, tá? Podem me perguntar agora. Ou então, se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo das semanas anteriores, também está aberta aqui a oportunidade, ok? Para qualquer pergunta, qualquer questão. Se não tiverem dúvidas, a gente pode começar com a aula normal. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma questão, alguma atividade? Mesmo que eu tenha colocado o gabarito, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Então tá. Então vamos começar a aula aqui. Ah, outra coisa também importante. Eu vou ainda verificar, ao longo da próxima semana, vou verificar a possibilidade da gente fazer uma revisão na quinta-feira que precede a avaliação de história, a ESP de história, tá certo? Então, eu vou verificar essa possibilidade. Para quem tiver interesse, tá? A gente faz uma revisão desse conteúdo, de todos os 5 conteúdos que a gente viu ao longo dessas 5, que a gente está vendo ao longo dessas 5 semanas, na véspera da ESP, ou seja, a ESP vai acontecer no dia 5 de março, salvo engano, uma sexta-feira, tá? Então, eu ficaria disponível para atendê-los via live, para fazer 45 minutos, então, pré-prova. O mano, ele sai 5h30. Sei lá, Sai 5h30. eu apontar os pontos Pra ele, assim, porque eu converso mais com Quem tiver com interessantes isso para ligado vocês aí, Não, darem presta uma olhada atenção. com calma. Professora, eu não tô Pra pegar escutando. ele ligado, primeiro. Eu sei, desliga vai agora, pegar por de pé, favor. depois vai eu, então tem que ficar esperando lá que a gente Vai calar a Alguém boca. está com Professora, o não dá pra microfone escutar. aberto? Ah, então vai. Opa, Pedro? Alguém está com o microfone Não me aberto? mandando, não. É a Clara Inácio. É a Clara Inácio que tá fazendo esse barulho. Clarinaça. Clarinaça? Cadê você, Scooby-Doo? Clarinaça? Pronto, professor. Desculpa, professor. Não percebi que tava com o fone ligado. Beleza. Obrigado. Então, gente, é isso aí, tá? Eu vou verificar essa possibilidade de eu fazer uma revisão na quinta-feira, véspera da AESP de vocês, quinta-feira à tarde. Aí eu tenho que ver também, não sei se vai dar para fazer à tarde, né? Agora pensando aqui, porque vocês têm aula à tarde, provavelmente vão ter a prova à tarde, na tarde do dia 4, ou então poderia fazer na manhã do dia 4. Algo assim, para colaborar,
ok? A ideia é colaborar com vocês, beleza? Mas vou verificar ainda se vai haver essa oportunidade, essa possibilidade, tá ok? Bom, então, dito tudo que eu precisava dizer, eu acho que dá para Professor, começar a surgiu falar uma do dúvida. conteúdo. Alguém quer Sim. perguntar alguma coisa? Professor. Pode falar. Eu queria falar aqui, surgiu uma dúvida agora, porque eu fiz uma questão lá da lista que você postou essa semana. Daí tem uma pergunta assim, ó. De que forma a política mercantilista beneficiava a burguesia? Daí escrevi basicamente que o monopólio que que administrava ali, né? E daí, sendo assim, a burguesia se beneficiava por causa que ela estava integrada com o comércio ali, tá certo? Tá, faz sentido, sim, tá? Bom, vou te dar uma luz, né? Com base, inclusive, no que eu falei ontem na aula presencial. O rei, o que ele recebia da burguesia? Ele recebia dinheiro, vamos dizer assim, né? Na forma de pagamento de impostos, empréstimos, doações. A burguesia era uma fonte de renda para o rei, certo? O rei dava o seu contraponto quando ele protegia a burguesia, por exemplo, dos concorrentes da burguesia, que a burguesia tinha fora do país, certo? E isso era uma forma de proteção. Outra forma de proteção era proteger a burguesia das cobranças de impostos da própria nobreza e do clero, ok? Essa era uma outra forma de proteção, certo? Então, cada burguesia nacional, por exemplo, a burguesia da França ia buscar a proteção do rei da França, a burguesia portuguesa ia buscar a proteção do rei de Portugal, certo? E uma outra forma também que o rei encontrava para ajudar a burguesia era dando monopólio para a burguesia, tá? Então, existiam vários tipos de monopólios que o monarca concedia à burguesia, certo? E isso era extremamente vantajoso para os dois lados. Do lado da burguesia, os monopólios eram importantes, por quê? Porque eram garantia de lucro certo para a burguesia, tá? Imagine o primeiro camarada que recebeu o monopólio do comércio do pau-brasil em Portugal, que foi o famoso Fernando de Noronha, que eu comentei em várias turmas. Esse camarada, ele tinha uma garantia certa de lucro. Por quê? Porque o pau-brasil, da onde se extraía a tinta, né, usada para tingir tecidos, era um produto muito procurado naquela época na Europa, né? E aí, de repente, ele encontrou uma fonte inesgotável de pau-brasil, não tão inesgotável porque acabou acabando, né? Mas, assim, ele encontrou uma fonte muito grande de pau-brasil que acabou se tornando uma garantia de lucro certo para ele, uma vez que o rei concedeu somente a ele o comércio do pau-brasil, ok? Então, quer dizer, era extremamente vantajoso para quem usufruía do direito do monopólio, ok? Então é isso. Você pode colocar proteção e monopólio, ok? Pode colocar isso com tranquilidade. Beleza? Entendi. Tá, obrigado. Feito. Então, mais alguma dúvida? Não? Então vamos começar. Cruzada, vamos falar sobre absolutismo. E aí, para falar de absolutismo, eu vou recorrer a imagens. Espera aí. Esta aqui. Ok? Todos aí estão vendo? Estão conseguindo ver? Vamos lá. Para falar de absolutismo, a gente precisa entender como é que funciona a estrutura do poder absolutista, certo? E, em primeiro lugar, a gente precisa entender que no esquema absolutista, o rei ocupa o centro, tá? O rei é o centro do sistema político absolutista, ok? Como a gente pode ver nessa imagem, né? Tá ali a figura do rei com a coroa e com o cetro, ok? Outra coisa que a gente precisa entender, o rei, ele se apoia no clero e na nobreza. Vamos lembrar, o clero e a nobreza vinham sendo decadentes no final da Idade Média. Eles são decadentes, certo? E o rei, ele é ascendente. O rei, ele recebe recursos da burguesia, porque a burguesia paga impostos, faz doações e faz até empréstimos para o rei, certo? Com esses recursos financeiros, o rei dá várias destinações. Uma delas é formar um exército poderoso. Mas uma outra destinação que o rei dá para a grana que ele tem nas mãos é pagar pensão e arrumar emprego para o clero e para a nobreza, certo? O rei paga pensão,
tá? A troco de quê? A troco de nada. Simplesmente pelo fato do cara ser nobre, do cara pertencer ao clero, ele tem o direito a uma pensão, em algumas circunstâncias. Em outras circunstâncias, o rei arruma emprego, né? Então, quem é que comandava o exército do rei? Eram pessoas da nobreza. Quem eram os oficiais do exército francês? Era a nobreza, ok? O oficialato militar foi criado para dar emprego para a nobreza, tá? Até tinha, em alguns exércitos europeus daquela época, era proibido alguém que não fosse nobre chegar a ser tenente, capitão, coronel, major, entendeu? Era proibido, era um privilégio da nobreza ocupar cargo de oficialato dentro dos exércitos europeus daquela época, ok? Por quê? Porque era uma forma do rei dar algum tipo de utilidade, de emprego para a nobreza, certo? E ele só tem condições de fazer isso, por quê? Porque ele tem recursos financeiros, tá? O que vai acontecer também? Os reis europeus dessa época, eu estou falando a partir do século XV, XVI, XVII, XVIII, tá? E aí para frente. Esses caras vão começar a construir palácios para abrigar a nobreza. O mais famoso desses palácios construídos nesse contexto foi o Palácio de Versalhes, que é um palácio construído na periferia de Paris, periferia, mano, né? Então ele vai construir lá um baita de um palácio, um baita de um jardim cercando esse palácio, para abrigar dezenas de milhares de nobres de toda a França. Sabe por que o rei faz isso? Por que os reis absolutistas fazem isso? Porque eles querem manter a nobreza por perto, a nobreza sob controle. Porque a nobreza, quando não está perto do rei, para onde ela vai? Já que, para não ficar falando demais, assim, vocês se esquecerem que vocês têm que pensar também. Se o rei não abriga a nobreza no palácio que ele constrói, para onde vai essa nobreza? Os feudos de volta. Eles vão comandar as pessoas. Exatamente. O nobre, no feudo, ele se torna independente do rei. E não é isso que o rei absolutista quer. O rei quer uma nobreza subserviente. O rei quer uma nobreza subordinada a ele, controlada, na rédea curta. Por isso ele... E só ele que teria poder nas mãos dele, óbvio. Exatamente, para concentrar o poder nas mãos dele. Ok? Essa é a lógica do sistema. Então, é por isso que vocês estão vendo ali, ó, quem é que está dando suporte para o rei? O clero e a nobreza, né? Que é a igreja, né? No caso é um padre, é um membro do clero. Do outro lado... Ih, droga, apareceu um negócio aqui na frente, não sei se... Ah, beleza. Do outro lado, temos um cara da nobreza dando suporte ao rei. Eles são próximos do rei, certo? Mas por quê? Porque eles dependem do rei. E o rei quer isso. O rei quer a dependência do clero e da nobreza. Ele precisa da dependência desses caras, ok? E aí, assim, eu acho interessante porque muitas pessoas inteligentes durante a aula me perguntaram, mas, professor, o rei é da nobreza, não é? É da nobreza, ele é da nobreza. Mas ele precisa lidar com pessoas que são rivais dele, né? O pessoal da nobreza é um pouco rival do rei. Então, o rei precisa, né, digamos assim, fazer igual num tabuleiro de xadrez. Ele precisa colocar as peças nos seus devidos lugares, porque, do contrário, ele leva um checkmate, ok? Então, esse esquema funciona dessa forma. E aí, qual é a relação do monarca absolutista com a burguesia? A relação é de associação, né? Então, a burguesia, o que ela faz? O que ela faz de melhor é ganhar dinheiro, certo? E o rei, ele vai querer dar garantias para que a burguesia consiga ganhar o seu dinheiro, para que ela pague impostos e, enfim, ela seja uma fonte de renda para a monarquia. É assim que também funciona o esquema, ok? E aí... Professor, Fala. Durante a aula presencial, o senhor falou que a igreja criou uma teoria de que tudo que o rei manda, na verdade, também é uma ordem de Deus. Então, uma parte do clero, o senhor disse que não concordava com essa teoria. Essa parte poderia ser considerada meio que infiel pela outra parte da igreja? É o seguinte, você pensar o seguinte, nem todo clero, nem toda nobreza apoiou o rei como você está vendo na imagem, tá? Na realidade das coisas, houve os rebeldes, ok? Mas, assim, nem sempre isso significava que o cara que fosse contra o rei
ele fosse necessariamente desgraçado na vida dele, fosse condenado, expulso da Igreja Católica, mesmo porque a Igreja Católica, ela é uma instituição universal, né? Então vamos pensar o seguinte, que aquela parte da Igreja que pensa na Igreja como o poder universal, o poder que está acima de todos, ela está em declínio, né? E vai haver uma parte da Igreja que vai aderir ao rei para evitar esse declínio, entendeu? Então, uma parte da Igreja, uma parte do clero da Igreja Católica vai viver um declínio, mas vai ficar presa aos valores medievais católicos, né? Tipo assim, a Igreja que tem que comandar tudo, ok? Essa é a ideia. A Igreja é universal. Só que o poder universal está em declínio, tá? Então, é por isso que uma parte do clero vai migrar para o apoio à monarquia, porque está havendo ali, na monarquia, uma fonte de proteção, uma fonte de renda, né? Uma forma de vida, ok? Então, é esse processo que está acontecendo. Só que esse processo que eu estou falando, ele não é uma coisa que está acontecendo durante a vida de uma pessoa. É uma coisa que está acontecendo ao longo da vida de várias gerações de pessoas. É um processo, certo? Isso está acontecendo ao longo de séculos, certo? Esse processo de declínio do poder universal da Igreja, declínio do poder local da nobreza e ascensão do poder nacional do rei, tá? Então, esse movimento ele está acontecendo ao longo de séculos, ok? Ok, Beleza? obrigada. E aí, é preciso entender também... Professor, mas você pode dizer, por favor, de novo, por que a burguesia está... Burguesia não, a igreja está em declínio, que você disse agora, hein? Ela está em declínio principalmente porque ela está em crise econômica, certo? Ela está em crise econômica. Ela tanto o clero quanto a nobreza, eles estão ficando pobres, tá? E, mais uma vez, esse processo é secular, é uma caminhada de séculos, tá? Dia a dia, o clero e a nobreza estão ficando mais pobres. E quem fica mais pobre acaba tendo menos influência, tá? Acaba tendo menos poder. E quem é que está ficando dia a dia mais rico? É a burguesia. Então, na medida que a burguesia está ficando dia a dia mais rica, ela está ficando mais influente e mais poderosa, tá? Então, ó, é isso aqui, né? Opa, isso aqui que está acontecendo, ok? Mas é gradual, é demorado, leva séculos. Beleza? Tá? Agora Certo, vamos... muito obrigado. Agora vamos falar do papel do rei em relação ao resto da população. E o resto da população, gente, é 80% da população. Quem que é 80% da população? São camponeses nas cidades... desculpa. São camponeses no campo, né, nos feudos, e são artesãos que vivem nas cidades. Esse pessoal aí, né, ele compõe aproximadamente 80% da população. E aí, o que acontece? Os camponeses são explorados, como vocês bem sabem, pelos senhores feudais, tá? Eu digo a vocês que o feudalismo estava em declínio, mas isso não significa que os camponeses não tinham que pagar ainda seus impostos feudais, certo? A talha, a corvéia, a banalidade, isso aí continuou sendo cobrado até o século XVIII na França, por exemplo, tá? Então, esse negócio aí continuou sendo cobrado, ok? O feudalismo continuou existindo, né? Embora em declínio. E aí, qual era o papel do rei frente a esses camponeses? O papel do rei frente a esses camponeses era usar a sua força para manter esses camponeses obedientes aos seus senhores feudais, certo? Para manter a hierarquia da sociedade, tá? Então, os reis absolutistas, eles organizavam as coisas dessa forma. Era necessário, de vez em quando, usar a força para conter uma revolta de camponeses contra a exploração dos seus senhores feudais, ok? Então, para isso, o rei estava lá também. E, vez por outra, também, os exércitos reais são usados para conter rebeliões de artesãos ou funcionários contra os seus patrões burgueses nas cidades, ok? Então, uma das razões de ser das forças militares dos estados absolutistas é manter a população em geral, né, que não é nobre, que não é clero, que não é burguesia, manter a população, que é a grande parte da população, manter ela obediente aos seus chefes, aos seus patrões e aos seus senhores, ok? Então, também tem essa lógica aí funcionando. Aí tem várias coisas que é interessante falar. Não, professor, só não entendi uma coisa.
é Aham. que você agora está dizendo sobre os feudos aí que obedeciam aos senhores feudais, a maioria da Os população. camponeses. Só que o Isso. rei não é absolutista, ou seja, ele tem todo o poder nas mãos dele? Sim, ele é absolutista. Porém, a nobreza e o clero continuam tendo terras, certo? Continuam tendo terra, continuam tendo feudo. O feudo está lá, entendeu? E continua havendo a exploração do senhor feudal contra o camponês, ok? Isso continua existindo. O feudalismo está em declínio, mas ele não desapareceu. Sabe quando o feudalismo vai desaparecer completamente da Europa? A partir da Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa é que vai abolir a servidão, né? A servidão, ela vai continuar até o século XVIII, tá? Na Rússia, por exemplo, a servidão ela só vai ser abolida em 1867, tá? Só no século XIX, tá? Então, a gente diz que o feudalismo está em crise, está em declínio, mas ele continua lá, ele continua de alguma forma existindo. Não existe mais feudalismo nas cidades. Nas cidades, aí já tem capitalismo, dá até para a gente falar. Na era moderna, já tem até capitalismo na cidade. Mas no campo, no interior, ainda tem feudo, ok? E a nobreza e o clero ainda têm suas terrinhas lá, né? E eles ainda exploram os camponeses nas suas terrinhas, beleza? Então, isso ainda... Porque também, indiretamente, o rei está interferindo nesse processo, né? Ou seja, daí tem as terras ali da nobreza e da igreja, daí essas terras ali, igual está no desenho, que sustentam o rei. Então, faz sentido. O rei também, exatamente, e o rei também tem as suas terras e também tem os seus camponeses para explorar, tá? Então, aí é que entra a questão que muita gente me fez nas aulas. O rei também é da nobreza, né, professor? Com certeza, ele também tem terra, ele também explora camponeses nos feudos, ok? Do mesmo jeito que o clero, né? Aí, vocês sabem, né? Eu não sei se eu comentei, dei ênfase a isso, mas o clero também tem feudo. Tem terra normal e tem feudo também, tá? Também a Igreja Católica também tem camponeses para explorar. Então é por isso que a gente fala que o clero e a nobreza formam juntos o que se chama de camada senhorial da sociedade. Ou seja, eles estão habituados a comandar, certo? Desde o feudalismo, né? Eles estão lá, eles são elite, tá? E a burguesia, só que eles são uma elite que está fazendo isso aqui, né? Enquanto que a burguesia está fazendo isso aqui, mas ainda estão lá, eles ainda são poderosos, tá? O resumo que eu quero que vocês... Oi. Então, mas tipo, o rei, ele tinha todo esse poder, mas como que ele, de certa forma, conquistou esse poder ao longo dos séculos? Então, ele, em primeiro lugar, ele tinha a coroa, o rei sempre teve, tá? Mesmo quando o rei era fraquinho, tá? Quando o feudalismo era forte, o rei era fraco, né? Vou pensar assim. Mesmo nessa época, ainda tinha rei, só que o rei não mandava. O rei ele começou a mandar mais na medida que o feudalismo começou a ficar fraco, certo? Então, assim, o feudalismo foi dando espaço, a monarquia foi ocupando. Tá? Na medida que o feudalismo entra em crise, se enfraquece, os reis, né, ao longo das gerações, né, os reis vão ficando mais poderosos, certo? E o fortalecimento das monarquias tem muito a ver também com a ascensão da burguesia, porque na medida que a burguesia vai ficando mais rica, ela vai cada vez mais pagando impostos para o rei vai usando esses recursos dos impostos para criar exércitos, construir estradas, construir marinha, construir palácio, dar pensão para o clero, para a nobreza, certo? Então, é gradual. Na medida que a burguesia avança, fica mais rica, mais poderosa, mais influente, a monarquia avança junto com a burguesia, tá certo? E isso, de novo, é um processo que vai levar séculos para acontecer, ok? E o absolutismo, ele é resultado disso. O regime absolutista, o tipo de governo absolutista, ele foi uma consequência disso aí, desse processo de fortalecimento da monarquia. Ok? Beleza? Beleza. Vou passar Obrigada. aqui. Não, tranquilo, tá ótimo. Vou passar aqui, então, o monarca, né, ele é o centro, né, ele é a pessoa que encarna a ideia da monarquia, certo? Como já disse uma vez um professor meu, na concepção absolutista, o Estado ele vai do fiozinho do cabelo do rei até o dedão do pé,
ok? Do sujeito. Então, ele é a encarnação do Estado, né? O rei é a encarnação do Estado no regime absolutista, tá? E aí vamos falar sobre os teóricos do absolutismo, ok? Vamos começar a falar sobre o Maquiavel, tá? O Maquiavel, ele foi um participante do movimento renascentista. Ele era italiano, né? Ele nasceu no século XV, morreu no século XVI, tá certo? E na cidade de Florença, né? Da virada do século XV para o século XVI, como está escrito ali. Professor. O Maquiavel, gente, ele vai basicamente desenvolver a ideia de que a função do O governo... rei pode alcançar o objetivo que ele quiser usando todos os meios Tá, isso que precisa. sim, é verdade. Objetivo. Mas, assim, fundamentalmente, o que ele defende é o seguinte: a função de um governante, acima de tudo, é permanecer no poder, ou seja, evitar ser derrubado, tá? E ficar cada vez mais poderoso, tá? Esse deve ser o objetivo de qualquer governante, tá? Além de permanecer no poder, lutar, usar todos os meios legais e ilegais para permanecer no poder e para ficar mais poderoso, ok? Resumidamente é isso. E aí sim, como você falou, tá? Existem as frases, né? As famosas frases do Maquiavel na mais famosa obra que Os ele... fins justificam os meios. Sim, tá? Então, por exemplo, você tem ali essa frase que é muito impactante, né? Ele diz assim, ó: chegamos assim à questão de saber se é melhor ser amado do que temido. Aí o que ele responde? É preferível ser temido do que ser amado, porque se você preferir ser amado, você corre o risco de não ser amado, porque tem gente que não consegue ser amado, por mais que tente, né? Então, aí você corre o risco de não ser amado e não ser temido, e aí, quer dizer, você vai ser derrubado, ok? Então, é isso que ele fala, né? São uma das coisas que ele fala, né? Outra coisa que ele diz: é mais benéfico aparentar ter boas qualidades do que tê-las realmente, tá? Olha, isso é cinismo, né? Mas por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer assim, é preferível você ter a fama de honesto do que ser honesto realmente, na visão do Maquiavel, tá? Do que ser honesto realmente. Por quê? Porque se você for 100% honesto, você não vai poder usar de artimanhas para derrubar, por exemplo, seus adversários, né? Então, ser honesto totalmente não é bom, tá? Na visão do Maquiavel, ok? Outra afirmação que ele fez: quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, faz tudo de uma vez só, né? Tudo que é maldade que você for fazer, faça de uma vez só. Agora, se você for fazer coisas boas, vai fazendo aos poucos. Por quê? Porque as pessoas que você governa, elas vão ficar com isso na memória. Poxa, ele fez aquilo ali, depois ele fez aquilo, pô, legal. Quando faz uma coisa de ruim, mas também, né, tinha que fazer, né? Fez tudo de uma vez, resolveu logo o problema, entendeu? Então, ele vai dando esses conselhozinhos, né? E aí, assim, resumindo aqui para vocês, o que o Maquiavel estabeleceu foi a ideia do pragmatismo, né? O que é o pragmatismo? Ser prático, tá? Resolver as coisas de maneira realista, né? Resolver os problemas e atingir os seus objetivos de maneira realista. Outra coisa importante de vocês saberem sobre Maquiavel, aí é muito importante mesmo. O Maquiavel foi o primeiro cara da era moderna a fazer uma separação entre a moral e a política. Tá? O que é a moral? A moral tem a ver com comportamento, com ser correto em relação às coisas, né? Ser bom, né? Isso tem a ver com moral. Tá? Ele fala, tá, beleza. No seu lado pessoal, você pode procurar ser moral, ser correto, ser bonitinho e tudo mais. Agora, no que diz respeito à política, o que comanda a política é a necessidade, ok? É o que você precisa fazer para atingir determinado objetivo. Você quer se manter como governante? Você quer ser cada vez mais poderoso? Às vezes você tem que sacrificar algumas pessoas, certo? Inclusive você tem que matar, ok? Então, esses são os conselhos que o Maquiavel queria dar para esse cara aí, ó, que vocês estão vendo, o Lourenço Magnífico, né, da família Medici, tá? Que governava a cidade de Florença. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que parece que o Lourenço Magnífico nunca leu a obra do Maquiavel, ok? E aí, depois de algum tempo após a morte do Maquiavel, alguém encontrou esse manuscrito numa gaveta e resolveu publicar,
certo? E aí virou um best-seller, né? Ele virou um livro conhecido no mundo inteiro, tá? Então, vamos seguir aqui. Aí tem outras frases do Maquiavel, né? Olha só essa frase que interessante. Tendo o príncipe a necessidade de saber usar o bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Ok? Então, isso aí é um conselho o quê? Pragmático, realista. Tá? Se você quer se manter firme no poder, faça com que os governados sintam medo de você. Faça com que os seus adversários sintam mais medo ainda. Ok? Então, isso é realismo. Que é uma característica muito importante do Renascimento Cultural, que era o movimento ao qual o Maquiavel se relacionava. Ele era do Renascimento Cultural. Outra frase, os soberanos devem utilizar-se de todos os meios, lícitos ou ilícitos, para conquistar e manter o poder, que foi o que eu acabei de falar aí para vocês. E aí, alguém falou, professor, o Maquiavel disse que os fins justificam os meios, né? Alguém falou isso. Na verdade, no livro O Príncipe, isso não está escrito. O que está escrito é isso que vocês estão lendo aí, certo? Aí as pessoas é que traduziram dessa forma. Ó o que ele diz. Os soberanos devem utilizar-se de todos os meios, lícitos ou ilícitos, para conquistar e manter o poder. Aí alguém falou, sim, os fins justificam os meios. Entenderam? Tá? O Maquiavel nunca usou essa frase no livro O Príncipe, tá bom? Aí, por fim, né, as ações tá faltando um S ali, tá? Dos governantes devem ser regidas pela racionalidade, ou seja, o uso da razão. Por quê? Porque ele era um cara do Renascimento, ok? Então, vamos lá. Vamos falar do Thomas Hobbes. Tá? O Thomas Hobbes foi um outro teórico do absolutismo. Ok? A principal obra dele foi Leviatã. Tá? E, basicamente, o que o Hobbes vai estabelecer? Ele vai estabelecer o seguinte. Todos nós somos descendentes de homens que viveram no estado natural, no estado de natureza, que é a chamada pré-história. Tá? Como é que era a vida dos nossos ancestrais pré-históricos? Na visão do Hobbes, a vida deles, dos homens pré-históricos, era solitária, miserável, desprezível, bestial e breve. Ou seja, era uma desgraça e, além de tudo, a vida não valia nada. Tá? A pessoa podia morrer no momento. A pessoa podia morrer dormindo. Né? Alguém podia matar a pessoa dormindo sem segurança e não aconteceria nada com a pessoa que matou. Certo? Assim, não havia uma noção de justiça que protegesse o indivíduo de ser assassinado enquanto dormia, tá? É isso que ele... Tá? E aí ele vai definir, só um instantinho, ele vai definir a pré-história, ou seja, que ele chama de estado natural ou estado de natureza, como um estado de guerra de todos contra todos, ok? Um matando o outro, tá? Esse é o estado de natureza. Ele vai dizer, olha, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é quem prejudica o próprio homem, ok? É isso que ele está falando. Isso no estado de natureza. No estado de natureza, tá, que é a pré-história, não existe um governo, tá? Não existe governo. Então, quando não existe governo, o homem é o lobo do homem. Aí você pode perguntar. Quem ia perguntar? Alguém ia perguntar? Eu. Opa, Ana Clara? Então, quer dizer que ele não era bem da igreja, ele não acreditava na igreja? O Thomas Hobbes? Ele mesmo. Tá. Não. O que quer dizer é que todos esses pensadores, ou pelo menos a maioria deles, está aprendendo a separar a moral, tá, que tem a ver com religião, com as crenças da pessoa, com as crenças religiosas da pessoa, com o que a pessoa acredita que é certo e que é errado. Então, eles estão aprendendo a separar isso, tá, da política. A política é uma coisa, a moral é outra. Então, eles estão separando. Lembra do laicismo que eu comentei em aula, de tornar as coisas laicas, aprender a separar a religião das coisas? Lembra? Sim, lembro. Então, é isso, o Maquiavel, tanto Maquiavel como Thomas Hobbes, eles pensam dessa forma. Uma coisa é a política, a outra é a moral. Okay? É isso que eles estão fazendo. Não é que eles são contra a igreja ou não acreditam em Deus, eles
Eu acredito que eles acreditavam em Deus. Nada indica que eles não acreditassem. Eles apenas separavam as coisas, tá bom? Ok, obrigada, professor. E aí, gente, se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, por favor, me interrompam, tá? Mas, assim, basicamente, o que o Hobbes entendia é que o homem que vivia sem governo era um homem cruel, que podia tirar a vida do outro homem, né? Não respeitava nada, tá? Na visão do Hobbes, ok? Nesse livro chamado O Leviatã, tá? Ou Leviatã simplesmente, beleza? E aí, qual era a receita que o Hobbes dava para superar isso aí, né? Para que isso não acontecesse? Ele diz, olha, para que isso não aconteça, é necessário que os homens façam um contrato com os seus governantes, né? Eles têm que se unir, organizar uma sociedade, né? Estabelecer governantes e fazer um contrato com o seu governante. Qual é a natureza desse contrato? As pessoas que vivem sob um governo, elas devem abrir mão da sua liberdade em troca de segurança, porque ele vai dizer o seguinte: o homem no estado natural, que é o homem pré-histórico, ele tem toda a liberdade do mundo, mas ele não tem nenhuma segurança, ok? Então ele vai dizer, olha, a gente tem que abrir mão da liberdade em troca da segurança. Então, com isso, o que ele está fazendo? Ele está defendendo a ideia do Estado absolutista, porque o Estado absolutista é aquele tipo de Estado que não dá a liberdade, mas que dá segurança para as pessoas. Esse é o entendimento do Hobbes, tá? Dessa figura aí que vocês estão vendo, não sei se aqui ou aqui, ok? Mas o Hobbes, ele pensava dessa forma. O Estado absolutista, e por isso que ele usa o termo Leviatã, tá? O que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro mítico que tinha mais de 100 membros, certo? E ele agarrava suas vítimas com esses 100 membros, ok? Então, esse Leviatã deveria, na visão do Hobbes, deveria ser o Estado, ok? O Estado deveria agarrar a sociedade por todos os lados, tá? Para não dar liberdade para a população, para que a população vivesse em segurança, ok? Então, abrir mão da liberdade em troca da segurança, tá? Essa é a visão do Hobbes. Beleza, gente? Tranquilo? Vou passar aqui. Se tiverem dúvidas, comentem. Eu posso voltar a hora que vocês quiserem. E vou falar desse carinha aí, esse gordinho, tá? Que se chama Jacques Bossuet, tá? O Jacques Bossuet, o que ele é? Ele é um cara do clero. Aí, né, Ana Clara, você perguntou, né? O que esses caras... O Jacques Bossuet é um cara do clero, né? É um cara que ele já tem uma visão mais conservadora das coisas nesse sentido de moral e política, né? É um cara que eu acredito que ele já não era tanto de separar moral e política, tá? E aí vocês vão entender por que agora, tá? Sabe por quê? Porque olha só o nome do livro que esse cara escreveu, Ana Clara. Política segundo a Sagrada Escritura. Para quem não sabe, Sagrada Escritura é o apelido da Bíblia, tá bom? É um segundo nome da Bíblia, é a Sagrada Escritura, ok? Então, ele vai escrever um livro em que ele vai dizer, olha, a política segundo a Sagrada Escritura, ou seja, a política que não é separada da religião, tá bom? Esse é o Bossuet, que é um cara que... Pode dizer. Eu lembro de uma frase que minha professora falou sobre ele ano passado, que a frase que ele usava era que existia Deus no céu e o rei na terra. Exatamente. Perfeito. Pessoal, Tá? Oi. mas é o seguinte, com todos esses pensadores daquela época, acho que a igreja e a nobreza, eles tinham essa mentalidade deles para poder respeitar e separar a política da religião, porque, por exemplo, eles não seriam meio que eu acho que nem todo mundo ia gostar meio que do pensamento deles, pelo menos naquela época. Assim, o que eu posso te responder é que essa coisa... Veja bem, hoje em dia, no Brasil, nós vivemos num Estado laico, certo? Mas o Estado brasileiro nem sempre foi laico. Se você for pensar, quando o Brasil se tornou independente, era a monarquia, né? Foi um império. No império, o império do Brasil tinha religião oficial, era o catolicismo, certo? Então, o que eu estou querendo te convencer? Eu estou querendo te convencer que esse negócio de se tornar laico foi um processo, tá? E nesse processo tinha as pessoas que eram mais a favor de ser laico e tinham pessoas que eram mais contra ser laico.
tá? Então, por exemplo, eu entendo que o Maquiavel era mais laico, tinha um pensamento mais laico. Eu entendo que o Thomas Hobbes tinha um pensamento mais laico. Agora, se você vai para o Jacques Bossuet, certo? Ele já tem um pensamento menos laico, ou seja, mais a favor de que política e moral caminhem juntos e mais a favor de que o Estado seja vinculado à igreja, certo? Então, esse cara, Jacques Bossuet, ele pensa assim. Tanto que ele vai escrever um livro que se chama Política segundo a Sagrada Escritura. Entende? Entendi. Obrigada. Beleza. E aí, a principal afirmação dele, simples, ele vai defender a ideia de uma monarquia, tá, de origem divina, ok? E aí, cabe a todos nós, que somos súditos, aceitar e sem questionar, tá? Por quê? Porque na medida em que a gente questiona, que a gente não aceita a ideia de Deus, perdão, do rei como origem divina, tá? Na medida que a gente não aceita ou critica isso, a gente vai se transformar em inimigo público e inimigo de Deus, ok? Então, essa que é a ideia. Então, isso é uma defesa da ideia do direito divino dos reis, certo? E assim, o Jacques Bossuet, ele não era uma qualquer pessoa, não, né? Ele não era qualquer escritor, qualquer intelectual. Ele simplesmente foi o cara que educou, que deu educação, que ensinou ao filho mais velho do Luís XIV, tá? O famoso Rei Sol, né? O rei que representou o auge do absolutismo na França. Então, ele não era qualquer pessoa. Por sorte dos franceses, o filho do Luís XIV morreu antes de se tornar rei, né? Mas ele foi educado por essa figurinha aí, tá? Pelo Jacques Bossuet, tá? Que foi um dos grandes teóricos do absolutismo, né? Que desenvolveu bastante a ideia da teoria divina, perdão, da teoria do direito divino dos reis, ok? E é isso, tá? Sobre absolutismo. Não sei se... Ai, meu Deus do céu, tá faltando 3 minutos. Então, gente, ficou faltando falar sobre mercantilismo. Mas seria interessante falar sobre mercantilismo para vocês, mas aí, o que eu posso fazer por vocês? Eu posso recomendar que vocês vão assistir as minhas videoaulas, tá? Sobre mercantilismo. É uma videoaula, a videoaula sobre mercantilismo, ela tá bem completa, tá? Ela tá longa, 20 minutos, tempo pra caramba, tá? Mas ela tá bem completa. Eu botei todas as informações, tá, que eu achei que são necessárias para vocês, ok? E, enfim, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre como se construiu o absolutismo em Portugal, na França, na Inglaterra e na Espanha, também eu deixei vídeos sobre isso lá para vocês, tá? A construção do Estado absolutista nesses 4 países, que são os 4 países em que vai acontecer esse processo mesmo, né? São os 4 países que a gente estuda, né? Ok? Então, fica essa recomendação, os vídeos sobre a construção do absolutismo nos 4 países, tá? E o vídeo sobre mercantilismo. Eu fiz um único vídeo sobre mercantilismo de 20 e poucos minutos aí para vocês, tá bom? Ok. Certo, professor. Tá bom. O pessoal dormiu. Gurizada, ó, eu vou encerrando por aqui, porque a gente está com 2 minutos, eu não quero atrapalhar a aula do próximo professor. E aí, ó, a videoaula está sendo gravada, tá? Assim que possível, eu vou disponibilizar a videoaula lá para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam, tá? E aí eu tento resolver escrevendo. Eu posso até gravar um vídeo para a pessoa, se a pessoa pedir uma explicação mais específica, eu posso gravar um vídeo também, não tem problema, tá? Eu estou aqui para isso, tá? Eu sou um serviçal de vocês, tá? Nesse sentido de dar aula, ok? Para transmitir conhecimento, tá? Eu tenho que transmitir para vocês a hora que vocês me pedirem, tá? Então, me escrevam, façam sinal de fumaça, a hora que tiverem dúvida em relação a algum tema, algum tópico, tá bom? Beleza? Posso dar tchau para vocês? Acho que sim. Eu tô vendo aí que tem uns puxadores. Tá gravado, hein? Eu tô vendo quem tá pichando a minha aula. Tá, isso aí, vai ter volta isso aí, viu? Eu vou me encontrar pessoalmente com esses pichadores, beleza? Vou encerrando aqui, tá, gente? Um abraço a todos aí, bom final de semana. Tchau. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, professor. Professor. Tchau, professor. Coraçãozinho para vocês aí. Tchau. Tchau, professor.